nós fazemos as oficinas de leitura terapêutica, também palestras terapêuticas e também fazemos atendimento terapêutico fundamentado na ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, chamada trilogia analítica ou psicanálise integral. Por que é importante a pessoa fazer um tratamento psicanalítico? Porque ela vai ter um acesso a uma ferramenta de conscientização e de interiorização para ela perceber o que está oculto nela. Então ela passa a ser menos dominada pelas emoções, que sempre nos colocam em caminhos que vão trazer prejuízo para nós, porque isso é comandado pela inveja, por isso que a gente não percebe. E a gente conscientizando, a gente expande a percepção de si mesmo, desse lado oculto, e passa a ter mais competência para lidar com as questões espirituais, sociais, emocionais e sentimentais, né? São questões do dia a dia. Dia a dia. A pessoa calma, melhora, desenvolve mais uma percepção para não se destruir, preservar mais a saúde, ter uma imunidade melhor. Os relacionamentos, né? Melhora a sua competência profissional, isso. As relações humanas como um todo, né? Então vamos lá. Hoje, Antônio, nós vamos ler 2 textos, como sempre é feito, né? E o primeiro texto vai ser um texto que trata do Natal. E o segundo texto é um texto que trata da questão da existência, né? Que deve ser o bem, a verdade e a beleza. A essência da existência nossa deve ser o bem, a verdade e a beleza. Então vamos ver a relação que tem entre esses 2 textos. Porque nós existimos para o bem, para a verdade e para a beleza. Que é a nossa essência. Que é a nossa essência. Se a gente tiver uma existência que contrarie isso, a gente está negando a própria essência. A gente está fora do ser. Aí fica na doença, e toda a delinquência vem daí. Isso mesmo. Vamos lá? Então, dando início à nossa leitura, olha só. Não espere bens materiais neste Natal. Bens invisíveis são mais duradouros. Olha que interessante esse presente, Antônio. O pacote do presente, né? Percebeu? Gostei. Porque ele está cheio de possibilidades, né? E no sentido do que é transparente, isso. É invisível. Não tem ilusão, não dá para você fazer comparação, ser melhor, ser pior. Não é? Ele satisfaz, né? Sim. Vamos ver agora o que isso quer dizer no sentido mais profundo, no que tange a questão do psiquismo, né? E vamos conhecer essa história que eu acho que vale a pena a gente conhecê-la. Vamos lá? Marcos era uma criança que vivia com sua mãe, uma pobre costureira, numa casinha de um só quarto. Na véspera de Natal, na sua cama, a criança esperava ansiosa a vinda do Papai Noel. Ele tinha deixado pendurado na janela da casa uma meia, esperando encontrá-la na manhã seguinte, cheia de presentes. Mas sua mãe sabia que não haveria presente de Natal, por falta de dinheiro. Para evitar que ficasse desiludido, explicou-lhe: há bens visíveis, que se compram com dinheiro, e bens invisíveis, que não se compram, nem se vendem, nem se veem, mas que fazem a gente muito feliz. Por exemplo, o carinho da mãe. No dia seguinte, o filho acordou, correu até a janela e viu sua meia vazia. Recolhe-a com emoção e alegria e mostra-a à mãe. Mãe, está cheia de bens invisíveis, exclamou feliz. Mais tarde, na escola, houve um encontro de professores, pais e crianças numa confraternização de Natal. Cada aluno mostrava orgulhoso seus presentes. Marcos parecia indiferente a toda essa euforia. E você, Marcos, o que ganhou? Perguntaram-lhe seus colegas. Marcos levantou a cabeça e mostrou sua meia vazia. Eu ganhei bens invisíveis, respondeu. Diante das gargalhadas de seus colegas, sua professora se aproximou e pediu silêncio para que Marcos pudesse explicar. Bens invisíveis, repetiu ele. Amor, felicidade, amizade, carinho, harmonia, união, alegria, sabedoria, paciência e muito mais.
Seus colegas não sabiam se deveriam rir ou ficar sérios. Enquanto isso, Fred, menino muito cheio de si, e por esta questão pouco simpático aos seus colegas, estava sendo gozado, por inveja, pelas outras crianças, que desfaziam do belo carrinho com controle remoto que ele ganhou de presente e que orgulhosamente exibia. Eles punham defeito em tudo. Então Fred, furioso, pegou o carrinho e o espatifou contra o chão. Quando seus pais perceberam esse gesto, aproximaram-se. Não sei o que fazer, disse o pai à professora, que também se tinha aproximado. Nenhum presente o torna feliz? Não sabemos o que fazer com ele, acrescentou a mãe. Então, a professora conhecia os problemas de relacionamento de Fred com seus pais. Disse-lhes: talvez Fred goste de presente que ganhou o Marcos. Pergunte a ele, disse, mostrando-lhes o menino. Os pais aproximaram de Marcos e ficaram conversando com ele durante alguns minutos. Depois comentaram com a professora. Acho que foram esses os presentes que devíamos ter lhe dado e não lhe demos. Obrigado. E foram embora, levando seu filho Fred para dar-lhe de presente bens invisíveis. Reflita. Como devemos educar nossos filhos? O que realmente importa na formação do ser humano? Que tipo de pessoa herdará este mundo? Que mundo deixaremos para a próxima geração? Pois é. A gente pensar, né? Pensar muito, porque é a base de tudo, né? Nós hoje vivemos uma estrutura social que ela consegue se manter por conta de um tipo de educação, de relacionamento, valores que os pais deram através de exemplos, né? Isso veio se distorcendo à medida que o desenvolvimento tecnológico e o trabalho desses pais e avós foi produzindo uma riqueza que deixou pronta uma estrutura já muito boa que a gente tem hoje, comparando com o que era há 60 anos atrás, né? Mas essa juventude que colheu esse fruto, ela acha que isso já veio pronto, como o céu está pronto, a água chega, o leite, a geladeira está cheia, os celulares, os equipamentos eletrônicos. Então é como se não houvesse necessidade de trabalho para produzir uma estrutura. Então é como se a pessoa fosse o centro da vida, já tem tudo pronto e agora eu quero dessa marca, eu quero daquela marca. Então a pessoa nunca se satisfaz. Quer ser servido apenas. Quer ser servido apenas. Uma coisa que chama atenção é que, como o senhor mesmo falou, né? A pessoa nasce, ela já nasce inserida numa questão de uma cultura, né? E a gente vive num mundo que o consumismo, ele é exacerbado. E essas questões, né, conduzem a existência humana a supervalorizar os bens materiais em detrimento dos bens espirituais, que estão associados ao autoconhecimento, à harmonia interior. O que é capcioso nisso? Valorizar os bens materiais é algo bom, não é ruim. Não. Mas eles colocam como valor material como se fosse acima dos valores divinos, da importância humana real, da sanidade social e espiritual. Então, o valor material passa a ser o dado maior na sociedade. E ele é usado para a pessoa, se comparando com a quantidade que ela tem, ela se achar que ela é melhor do valor do bem que ela tem. E não daquilo que ela é, do caráter, da vida, do bem que ela faz. Vamos pegar o exemplo do Fred, por exemplo, né? É um menino que, com o presente que ganhou, quando comparado com os demais, dá a entender que ele ganhou o melhor presente, né? Que era até um carrinho que era de controle remoto. Se a gente perguntar numa pesquisa assim, espontaneamente, as pessoas vão falar, o carrinho. Né? Uma meia vazia. Comparando até com aqueles que ganharam alguma coisa também, né? Sim. Só que os outros garotos estavam, de certa forma, desfazendo dele, ridicularizando, porque ele também devia ser em sala de aula, no convívio, uma pessoa muito o quê? Assim, soberbo, muito chato, metidinho, esse aqui é meu, não trocava com os outros. Olha o meu é melhor que você. Melhor. Então os outros começaram a chacotear, né, dele, né? Fazer chacota com ele. E ele, não controlando a própria arrogância, a inveja, o que ele fez? O ódio dele era tamanho que ele destruiu o próprio brinquedo. Né?
Então isso mostra que a pessoa não aceita Nem o bem que ela tem. nem o bem que ela tem. Porque o bem dela estava naquele fetiche, naquela fantasia, que era o carrinho. Ali era o poder dele. Olha como eu sou, olha que carrinho bonito. Ele identificado com aquela ideia que o carrinho representava. E aí quando ele quebra, mostra Que ele está quebrando o quê? ele destrói tudo, ele não dá valor. Ele não teve calma para poder entender a grandeza que é, inclusive preservar esse carrinho com carinho e partilhar com os outros. Ele usava o carrinho para realmente tentar impugnar a felicidade dos outros para ele ser mais feliz. Como fazem quando crescem. Assim. Agora a gente pega o outro menino que ficou, vamos dizer assim, né, à mercê, né, à margem de não ter recebido um brinquedo. Né? Aparentemente ele não ganhou nenhum presente. Não. Mas ele ganhou algo muito bonito, que antes de ele não ganhar o presente, a mãe já o havia consolado, né, conversado com ele. Que é maior presente do que esse, você ser avisado sobre a realidade para você não se frustrar, né, não se desviar, né? E aí o que aconteceu com ele? E essa fala é importante. Muitas vezes os pais não têm condições de dar aquele presente para o filho. Sim. E aí eles não falam pro filho, né, que não vai dá um dar. Abraço, não explica. Agora não dá, depois o pai pode comprar. Você tem coisas mais importantes agora que vão te ajudar amanhã até ter um brinquedo que você queira ou alguma coisa na sua vida. Dentro das condições. Através do trabalho, através disso. Mais importante do que esses bens que são resultados de trabalho, de virtude. E às vezes a criança busca, por exemplo, hoje o que eles querem muito é celular, né, computadores, que é importante ter, porque a gente precisa, mas são ferramentas, né, são instrumentos, mas assim, a gente sabe também que o uso indevido, o mau uso, o excesso, causa problemas, né, mesmo no sentido da socialização, comunicação, problemas de vistas também, né, porque a pessoa fica muito tempo diante dessa luz azul do computador, que também vai queimando, né? a vista, né, enfim. Isso mostra que essa comunicação que a criança está tendo com o aparelho, ela deveria ter com os seus entes queridos, com os pais, os irmãos, os parentes, os vizinhos, de repente. E esse isolamento, não usar essas ferramentas tecnológicas com a devida proporção, faz com que a pessoa entre num tipo de raciocínio que desconecta do afeto, que só a interação indivíduo-indivíduo traz. Então a pessoa, na verdade, com essa intensidade, ela vai desconectando dela própria. Perde a possibilidade de se perceber, de se descobrir, de se conhecer. Porque vai se isolando. Agora, é um tipo de fuga e pode se tornar uma doença grave, que é a doença do... A própria depressão. Depressão, alienação, esquizofrenia. Porque a criança, o que acontece com ela? Ela vai se afastando da realidade e mergulhando nesse mundo dos delírios de fantasia, que é do jogo. Isso. E aí a criança perde o contato com a realidade, né? E não cria laços com a realidade. E o vínculo que ela tem é com joguinhos. Apertando um botãozinho. Então ela acha que se o pai ou a mãe reclama de alguma coisa, quer chamar atenção... Tudo se resolve com o botão. Apertar o botão, deleta o pai e a mãe. Se não pode fazer isso, porque é muito criança, muito pequeno, ela se deleta. Para punir os pais, para punir a sociedade que são inferior à grandeza do interesse dela. Então, até suicídios têm ocorrido muito por conta quando você quer segurar e não consegue. Dizer ou não, né? E a própria pessoa que entra muito nisso, ela quer desenhar o mundo de acordo com essa fantasia que ela faz. E a menor frustração, ela é o suficiente se acha acima do mundo, acima de Deus. E é claro que isso aí é brecha para espiritualmente entrar espíritos que vão sugerir isso. O mundo é pouco para você merece muito mais. Deixa eles aí. Vamos atacar o pai, a mãe, ou as pessoas. Vamos fazer ele sofrer. Por exemplo, esse menino, quando ele quebrou o carrinho lá, ele queria atacar quem? Aí ele estava demonstrando o ódio dele. Quem deu para ele. Né? E por que ele tem aquilo e aquilo não, que poderia fazer a fantasia dele se realizar, tal, e na verdade não é. Então o super-herói dele falhou. O super-herói que alimenta essa, né? Então quebra tudo. Tá errado. Hein? É uma inveja muito grande. Tacou quem deu, né? Não lembrou que deram com carinho para ele. Faltou o quê? A humildade de reconhecer com gratidão o presente que recebeu, né? É isso mesmo. Então, agora, isso que é interessante, né? A gente está numa sociedade, como você falou num dado momento, que não é que a gente vai ter que desprezar os bens materiais. Não é essa a nossa fala. Mas as pessoas perceberem que o mais importante
está no aspecto psíquico, afetivo, emocional, que está associado ao discurso, à fala, ao afeto, à troca, né? E isso é a humanização. E uma pessoa que vive em função de ganhar presentes e ficar, nesse sentido, mergulhada só nisso, ela não está se humanizando. Pelo contrário, ela está entrando cada vez mais nesse mundo do quê? Dos delírios, da compra, do consumismo, e se afastando das possibilidades de se conhecer, de aprender com o outro, de conhecer a história da família, de conhecer o pai, de conhecer a mãe. A gratidão que ela vai levar, conhecendo a história, é aquilo que vai dar suporte para ela se buscar nessa gratidão, nessa história, para ela se dar o valor. Se dá o valor com a ética, porque se os pais se esforçaram para estudar, para ter casa, por gratidão ela vai ver que caminho eles fizeram. O caminho da honestidade, da ética, da determinação, do trabalho. Vou fazer a mesma coisa. Então traz a referência da família, que é muito importante. Agora, o que a gente vê ocorrendo nos tempos modernos, atuais? Uma tentativa de deletar a família. Então já tem um país aí que já gerou uma lei que a pessoa nasce... E fica sob os cuidados do Estado? Isso, e não só os cuidados do Estado, também a determinação sexual. A pessoa vai escolher depois. Que interessante. Então, o que está em curso aí? Tem uma doença grave nessas pessoas que estão elaborando, coordenando e tal. É o que seriam os futuros valores da sociedade, né? Então, quando a gente faz esse trabalho aqui, que o Dr. Kepp nos instruiu para isso, a faculdade de Trilogia Analítica, FATRI, é no sentido de corrigir, fazer uma socioterapia, porque a sociedade está muito doente. Esses feitiços que a propaganda, o consumismo causa nas pessoas, e a partir da infância, vão criando valores cosméticos, superficiais, deturpados, que uma pessoa ela começa a ficar tão fanática pelo ter, que ela é capaz de destruir o ser. Sim. Totalmente. Subjugar o ser até uma condição que a gente pode falar aí do transhumanismo. Até. Isso aí também é outra coisa que pode ser abordado depois. Pode ser abordado um outro dia, que seria interessante as pessoas procurarem saber a respeito. Né? Bom, enfim, é muita coisa, né? Mas assim, considerando a narrativa do texto, né, o enredo, a gente observa então algumas situações que são assim pertinentes, né? Uma criança que é muito humilde, que vive de forma muito simples com uma mãe, que, nesse caso parece que é uma mãe solteira, que parece muito a realidade de muitas mães no Brasil, né? Depois, um grupo de crianças que não sabem lidar com a inveja de um outro garoto, né, que é soberbo, e um garoto que é soberbo, que é esse caso, né, que ganhou um presentão e não soube lidar. Então a gente observa, né, que o menos invejoso foi aquele que não tinha nada ali materialmente, mas ele tinha algo muito, muito importante. Porque ele estava com essa gratidão, né? Ele não estava com uma questão de competição, de ter que provar uma satisfação através do visual, do ter. Ele não é melhor isso engana muito, a gente se engana muito com isso. Hoje nós somos adultos, como que a pessoa se comparar, a minha profissão, o que você tem, o que você é formado em quê? Isso mostra, inclusive, até o valor também. É importante, né? É importante, mas se você resume o seu apontamento de classificar a pessoa pelo que ela tem, isso é muito perigoso. Por isso que os maiores psicopatas chegam ao poder de gestão pública. Quanto mais bandido a pessoa é fora de ética, mais ela se adapta a esse meio. A máscara, né? A máscara. E as pessoas idealizam muito. Então o problema nem é coitado dos políticos. Não são todos. Não são todos e nem não dá para atacar os políticos, não é isso. Não. Mas eu estou falando da questão psíquica, social. Então, mas é porque as pessoas adoram idealizar as pessoas, dá muito poder para a pessoa. E isso começa quando? Então, já na educação, lá no berço. Lá no berço. Desde conforme a nossa tendência de fazer fantasia, da inveja, é grande. Nascemos assim. Se você tem um pai e uma mãe que já estimula isso é... Né? A tendência é... Como que é estimular? É quando ele não pode te repreender. O pai que não repreende, que se omite, que não te... Não fala a verdade. Não te corrige, tem que ser corrigido. Não pode deixar a criança solta. Na vontade dela. Então, a questão da vontade
de uns tempos para cá, tem sido a regra. Todo mundo atrás de fazer a própria vontade. Se não fizer, o que acontece? Só que a nossa vontade não é uma coisa boa. E o que alegam se não faz a vontade da pessoa? Vai frustrar, vai ficar triste, vai sofrer, vai ficar neurótico. O que acontece? A pessoa quer fazer todas as suas vontades. Ela se arrebenta. Porque alguém tem vontade de trabalhar, de acordar cedo? Não. Alguém tem vontade de fazer o que é bom para o próximo? Para si estudar para si mesmo? Não. A gente quer que, eu não vou arrumar isso, outro que arrume. A gente pode ver o seguinte, né, Antônio? Que a vontade, ela está a par e passo com os vícios, né? Vontade e vício andam de mãos dadas. Isso, vício, né? Vitimação e autodestruição. Autossabotagem. Vício quer dizer o seguinte, exacerbar e ser escravo daquilo que te destrói, porque dá prazer. Então quem busca muito ter prazer e não realização, se torna, atrofia a espiritualidade, se torna incompetente. Sim. E declina do ser, declina da essência. E aí a pessoa não se desenvolve. Quando o senhor fala o ser e essência, é importante a gente ressaltar que a gente entende o ser e essência como o bem, o belo, e a verdade. E a verdade, né? Que é a trindade na gente, né? A ternura que o ser humano é feito. É o amor, é a beleza. Isso. A beleza é a ciência, é o modo como a gente se movimenta, como a gente faz. Como a gente realiza. Realiza, né? Isso. Vamos lá. Então, eu acho que é válido a gente pensar aqui, não só para os filhos, né? Mas nós mesmos nos colocarmos nessa situação, né? Como devemos educar nossos filhos, né? O que realmente importa na formação do ser humano? É pensar, não precisa dar uma resposta agora. Sim, é bom pra gente pensar, a vida inteira tem que pensar isso. Depois, que tipo de pessoa herdará este mundo? Porque este é o mundo que nós vamos deixar aí. Isso. Né? O mundo que deixaremos para a próxima geração, qual será esse mundo? Que mundo é esse, né? Pelo jeito que eu estou vendo dessa geração, não vai ter mundo em breve, né? Mas é bom que acabe logo esse mundo que está aí, para vir um novo mundo, né? Que vem o reino de Deus, né? Um reino da essência, de uma existência conforme louvável, a essência. Né? Vamos lá, então. Uma coisa interessante que o senhor falou, que a educação, ela não é só, vamos dizer assim, ministrada em sala de aula, né? Ela começa em casa. Isso. Né? Sobretudo a educação de valores, né? Uhum. A sala de aula, ela está destinada para a formação do sujeito no que tange à aquisição de conhecimentos de ciências no sentido geral. Agora, a formação do sujeito integral, ela começa dentro de casa. Então, aí entrou, de uma maneira maliciosa, a mídia, que propaga as ideias do poder doente, patológico, e colocando a sociedade através de pessoas cooptadas, falsos intelectuais, pregando que não pode frustrar a criança e que a obrigação de educar é do professor, é da escola, quando na verdade o ser humano, a criança, ela é educada pelos pais. Só que se você coloca que é o Estado que tem que fazer isso, olha o que acontece agora aí. A família está ficando fora, sendo tirada do negócio. O Estado vai educar. E a criança, quando nasce, não é mais dos pais. E qual é a tendência, inclusive? Se a gente assistir qualquer documentário aí nessas streams da Netflix, todos eles propagam 98%, 2% aí fala muita coisa bonita e verdadeira, até de documentários. Mas 90% já é induzindo as pessoas para se adaptar, se adequar, que o Estado é que vai cuidar de todo mundo. Então você não vai poder ser mãe, você vai ser uma incubadora do Estado. Está aqui o filho para cá. E acabar com esse negócio de família. Qual a ideia disso? Dominar a sociedade e atacar o que é da essência. Porque tudo que é essencial na nossa vida, os valores universais de amor, tudo isso lembra quem? Lembra o nosso Criador eterno. Deus. E lembra também o quê? Que apesar da nossa falha, da nossa escolha pela morte, pela doença, da nossa inveja, pelos erros, ele manda o filho dele para vir aqui como homem e como referência, né? Trazer para a gente a referência de como retornar para essa essência. 2000 anos já, gente, e a gente não aprende. Foi abandonado isso daí, né? Então, por isso tem alguma coisa errada, não com os políticos apenas. Não é com a escola, mas com a família e com toda a estrutura humana que não está percebendo, 99% da população,
que existe 1% por trás de toda a informação, que são os donos dos bancos, manipulando o que a gente vai pensar e a gente aceita isso. Então precisa prestar atenção nisso, viu, Valtinho? É por aí que eu acho. Bom, enfim, né? Tem muita coisa para ser discutido nesse sentido, né? Então, se ninguém for falar mais nada a esse respeito, a gente vai dar continuidade, senão não vai dar tempo, para a gente poder prosseguir com outro texto, né? O outro texto, Antônio, alguém gostaria de falar antes que eu entre no outro texto? Não. Então vamos em frente. Vamos lá. Opa. O outro texto foi extraído desse livro aqui, Escravidão e Liberdade. Tem tudo a ver com o que você está falando aí. Olha que interessante. Sim. O bem, o belo e o verdadeiro constituem a essência da existência. Autor, Dr. Norberto Rocha Kemp. Então, vamos retomar, que é válido. O bem, o belo e o verdadeiro constituem, quer dizer, a essência da existência. Então, sempre que nós estivermos num ato bom, belo e verdadeiro, nós estamos, então, na essência da nossa existência. Da nossa finalidade. Isso. É isso aí. Então, vamos lá. A liberdade faz parte da essência da criação. Ou melhor, o ser humano não pode ser senão livre. Agora temos de conhecer exatamente o que é liberdade. E o primeiro elemento que nos surge é que o bem, o belo e o verdadeiro constituem a essência da vida. Toda vez que somos impedidos de viver o bem, o belo e o verdadeiro, tornamo-nos escravos, pois aí sofremos uma coartação, um impedimento. Uma palavra diferente, né? Coartação não é comum. Não é. Uma coartação, um impedimento, uma fragmentação, um bloqueio, algo nesse sentido. Então, para ser livre, nós precisamos então estar dentro do quê? Do que é bom, do que é belo e do que é verdadeiro. Fora disso, se não é liberdade, é o que então, Antônio? É a prisão, é o vício. É escravidão. É a escravidão. É a doença, é o desespero. É a morte. É a ansiedade. É a angústia. É o medo. Não é? É o fatalismo, a doença. A preocupação. A subjugação que a pessoa... E é fácil perceber isso. Por quê? Toda vez que o senhor age com a sua liberdade, fazendo o que é bom, belo e verdadeiro, o resultado tem também essa consonância. É bom, é belo e é verdadeiro. É útil. É útil. É agradável. Traz consigo uma sensação, e não só uma sensação, como realmente a realização. E o oposto também é válido. Sim. Quando o senhor decide, o senhor eu me incluo, nós... Sim, nós humanos, seres humanos. A gente decide, então, fazer aquilo que nos apenas nos agrada, no sentido daquilo que é a nossa vontade. É bem no nível material, primitivo. Eu quero comer, eu quero dormir, eu quero transar. Eu quero dinheiro. Eu quero desse jeito. Quero curtir uma preguiça. Sim. Quero viajar. Comprar. De uma certa forma, é o princípio do prazer aí. Freud tem razão. Sim. A pessoa, ela tem o prazer? Tem. Tem. Só que ela não tem o quê? A felicidade. Isso, porque aí ela sai da realidade. Isso. Ela se coloca numa parte de fuga emocional, inclusive. Então, esse prazer se torna um prazer em destruir o bem que ela tem. E agora, olha que na realidade. E a pessoa, ela vai então entrar num vício e num ciclo vicioso. Por quê? Ela começa a sentir angústia, sentir ansiedade. E ela acha que a ansiedade e a angústia... é porque ela não está fazendo aquilo que ela sente prazer. Isso, então ela vai fazer mais ainda. Aí o que acontece? Então você está fazendo uma coisa errada que vai te destruir, então você vai mais ainda. Porque você quer sentir prazer. E vai eliminando a angústia. Mas o que acontece? Mas depois aí vem a angústia maior ainda. É isso. Então, olha, explicar isso é como explicar o efeito de uma droga. Não é? Porque a droga faz assim. É isso. Os vícios. Olha que interessante, Antônio, essa drogas. reflexão. Não vale a pena pensar assim? Vale a pena pensar assim. Mas espera aí, então, eu quero ter prazer. Você quer ter prazer. Você vai ter o prazer, só que depois vem a angústia. Isso. E para não sentir angústia, você tem que ir de novo naquela sensação de ter prazer. E isso vai ampliando o grau de vício, de mal-estar, aprisionamento, dependência, fuga da realidade. Agora, o que é a felicidade nesse sentido? Né? É a liberdade de fazer o que é bom, belo e verdadeiro. Se frustrar. E aí a pessoa tem que se frustrar.
Ah, eu tô com vontade, vou ficar mais meia hora. Não Não, faça. vou fazer agora. Aí qual é o Você resultado? não tá com vontade, mas você faz pela razão, se frustra. A pessoa, por exemplo, mas eu não tô com vontade de fazer caminhada todos os dias, 30 minutos. Mas se fizer, o que vai acontecer? Vai se sentir muito bem. A hora que começar a andar, já começa a se sentir Aí a realizado. rabiga... Mas até fazer é a uma rabiga- resistência. A rabiga, tem que que se tá, frustrar. a rabiga que tá grande, o que acontece com a barriga? Vai embora. Não é? Aí a pessoa fica Colesterol, orgulhosa, fica feliz. o colesterol, Saúde. triglicéridos. E Bom humor também, Bom melhor humor, humor também. isso. Tem um os hormônio hormônios, que a né? pessoa começa a desencadear no corpo Sim. e ela se sente bem. Faz uma atividade, faz um alongamento, começa a se sentir melhor fisicamente, conhece outras pessoas. Aprende a se disciplinar, ou seja, a produção de vida, para aquilo que é importante ser feito, Saudável, né? saudável, ela começa a ter mais discernimento, disciplina para isso. Vou fazer porque é bom. Agora, ninguém faz isso por fantasia. Tem que se contrariar, Antônio, como você falou. Tem que se frustrando. É. Então, quando vem o vício, ou vem o prazer, todo mundo tem isso. Mas começar a fazer um exercício, veio a compulsão, veio a vontade do prazer, faz um esforço, seja violento, se frustra, vai treinando, né? Por exemplo, É um treinamento eterno isso aí pra gente. a leitura. No Brasil, nós temos aqui um índice muito pequeno de leitores. É um dado que é o seguinte, menos de 4%, 3,77% de pessoas leem um livro por ano. Nossa. Tá entendendo a coisa? Então, quem que está ganhando com isso? Com o brasileiro sem cultura, alienado? Analfabeto funcional. O que tem nesse país que todo o grupo de fora investe muito pesado para tornar o brasileiro Alienado. um ignorante? Então, O brasileiro aceita, né? Então, a gente começa a perceber que tal fazer o esforço de, em vez de ficar na rede social, Lê, né? pega um livro, Lê um romance. um livro do Dr. Kepler, pega a Bíblia, Pegar um exemplo. pega um exemplo legal aí, qualquer um aí, Antônio. A origem das... Sanidade, qualquer livro legal. Eu tenho uma biblioteca, graças a Deus eu tenho uma biblioteca. Então, por exemplo, mostra esse livro aqui é muito Olha aqui, legal. A origem das enfermidades. Esse livro é maravilhoso, foi o Dr. Norberto Kepp, ele publicou no ano de 2000. Nele ele explica o que é a inveja, o que é a censura, o que é a projeção e como tratar desse mal que atina a todo ser humano. Todo mundo tem esse problema, né, Antônio? Então, se você ler esse livro, você vai perceber aqui como é que é o mecanismo da neurose. Da doença, né? E aí você vai Aprender. aprendendo a perceber essa emoção em si e vai se frustrando, e vai vendo qual é o caminho, vai ter uma capacidade de dedução para lidar com as próprias emoções. E lidar com as emoções alheias. Quem se conhece, né, quem lê, quem se conhece, não é tanto, é menos refém das próprias emoções inconscientizadas e dos espíritos doentes que nos assediam constantemente, principalmente nas nossas horas, naquelas horas de fraqueza, a hora do prazer. Porque é nessas horas que o bicho entra prevalece. e a gente se sente maior. E na verdade está Aí- sendo um boneco, né? Um cavalo de capeta. Vamos lá. Dando continuidade à nossa leitura, tem um exemplo de análise aqui. Dr. Kepp, agora entendo que escravidão consiste em não poder viver o bem. Dr. Kepp responde: neste caso, o senhor está afirmando que o ser humano só é livre enquanto estiver vivendo o bem. Então, a liberdade é viver o bem, é fazer o bem, é fazer o certo. Tem sentir o gente que é que passa a correto. vida inteira estudando para entender sobre liberdade. Essas duas frases aí pode resumir tudo. Acabou. Acabou. Simples Só assim. prestar atenção. Agora a pessoa fala assim, mas o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Não, e aí é egocentrismo, Já narcisismo. está O que é bom- relativizando. O que é bom para você e para o outro. Porque nós, seres humanos, somos feitos, respiramos de uma substância que nos alimenta, que é o ar. Não é? Não tem ar bom para mim, é ruim para ele. Ar é um ar só. A água é água só. Amor, ternura e essência, todo mundo é igual. Agora, por exemplo, tem particulares que são assim, realmente... Sim, mas aí É um particular. particular, não é uma coisa Não essencial. é universal, Não é universal, que é determinante, né? Isso. É um particular. Por exemplo, eu gosto muito de uma fruta que é a melancia. O senhor pode não gostar, mas em si a melancia é uma fruta boa. É uma fruta. Ela não deixa de ser boa. Isso, uma fruta boa. Isso. Entendeu? Aham. Vamos lá. Podemos até dizer que atualmente somos escravos. Ó, somos escravos. E isso é bom a gente se ver. É. Porque não temos possibilidade de escolher o bem. Portanto, nossa liberdade fica para trás.
no momento em que dizemos não ao que existe de bom. De bom. Então, a gente não percebe muitas vezes, mas assim, oportunamente a gente fala não ao que é bom. Sim. Não percebe, mas olha, é muito claro. Você vê exemplos simples na vida. Como a gente falou aqui, uma caminhada que você não faz, que você poderia fazer. Um livro que você não lê. Uma leitura que você posterga aqui. De repente, um áudio que chega de uma palavra bonita que você não ouve, porque fala que é cristão isso aqui. E o áudio ruim que você fica abrindo. Com raiva, você ouve. O YouTube, se você quiser ficar com raiva assistindo o YouTube, você consegue o dia inteiro assistir o YouTube e fica com raiva. Ou então assistir a TV, ver só a violência. Assistir Jornal Nacional. Pronto, tá envenenando. Você já fica com todos os sintomas, porque só fala disso. É propaganda para doença. Então a pessoa tem que começar a observar, olha só que interessante, né? Que no dia a dia dela, ela abre mão do que é bom. E a consequência é uma só. É o mal-estar. E se esse mal-estar tende a perdurar, ela vai ter uma doença orgânica por causa disso. Sim, porque ela entrou num vício psíquico. E o corpo não suporta não aguenta tanto ataque. Nossa, a gente detona com flúor na água, com poluição. Não sei como é que aguenta ainda o ser humano. É porque o nosso corpo tem uma capacidade de restabelecimento que é muito grande, mas tudo tem limite, né? É aquela questão da pessoa atacar tanto. Estressa. Isso, não tem condições. É igual pegar um elástico, né? Você estica o elástico. Isso. Ele volta. Estica, ele volta. Tem Vai. uma hora que não volta mais. É igual a mola. Tem uma hora que ela perde a elasticidade dela, a capacidade dela. Mesmo com garfo, se você ficar forçando a barra ali Uma vai hora quebrar. quebra. Vai quebrar. Vamos lá. Outro exemplo de análise. Eu entendo que escravidão é dizer não ao bem. Na prática, o que o senhor quer dizer? Toda vez que negamos o bem, o belo e o verdadeiro, estamos negando a liberdade que faz parte da essência da vida. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer algo bom. E aí, você não faz. Naquele momento, você fala assim, eu não vou fazer, não. Que não estava com vontade. Comecei a pensar em outra coisa. Mas a gente tem ética. E aí? Fica vindo aquela fala, por que eu não fiz? Sentimento de culpa. E aí? Você vai querer abafar essa fala. A pessoa não quer perceber que faltou com a ética, porque a delinquência é negar a ética. E depois ela vem, porque a ética é a nossa essência. Ela vem te acusando, a consciência pesa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que abaixar a bola e aceitar. Ou a pessoa começa a entrar em angústia e quer fugir. Como que ela foge? Então, aí vem as frustrações que ela não quer sentir e ela cai no vício. Vai comer. Vai remédio. Vai beber. Beber demais, comer demais. Falar mal dos outros. E falar isso, maledicência. Fala mal dos outros. Isso, começa a projetar. Não vai quer ver a própria falta de ética? Então vai fica procurando assunto que é real, da vida dos outros. Até é real, mas fica falando. Para não ver em si. Isso. Então, por exemplo, é muito fácil a gente ver os problemas políticos que existem, como a gente não vai falar que não existe. Mas revela que a gente está fugindo também da consciência dos próprios problemas, porque ver o mal no outro... como se fosse o único mal, se não tivesse aquilo, então tudo estava tudo certo. E não então é assim. Eu estou ótimo, sou um santo que só... Então, por exemplo, se a gente se compara com demônio, a gente é anjo. Mas quando a gente se compara com anjo, a gente é o quê? Um capeta. Então, né, a gente precisa ver quem nós somos de verdade, né? Sim. E para isso precisa de muita humildade, né? Humildade, gente. Então, a chave para a liberdade, para deixar de ser escravo, é a humildade. Humildade. Né? Voltar à realidade, né? Não somos propriamente livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, mas esses três elementos é que constituem a liberdade do ser humano. Portanto, a bondade, o belo e o real são a verdadeira liberdade. Que ele deixou meio assim... nós não temos essa liberdade realmente. Tem um esforço muito grande e a sociedade ela acaba também impondo. Então tem a nossa vontade invertida, a sociedade que tem as suas inversões, que colabora para que a coisa fique como está. Agora vamos ver o que ele termina aqui. Vai ficando sofisticado, inclusive. E muito, né? Posso afirmar que escravidão é a conduta de ignorar, negar e de distorcer o que há? A realidade. Realidade. Será que a gente faz isso na vida? Direto. Como que a gente distorce a realidade? Esse aparelho aqui,
que é uma antena de captação dos universais, O que a gente faz? a gente entorta ele, sintoniza, né? Fica, Se eu te falo uma coisa já interpreta do outro jeito, e em vez de ficar com você, o que você faz? já joga para frente de uma maneira também errada. E aí, quando chega no outro, Já chega chega como? totalmente distorcido. E o outro vem tirar satisfação comigo? Então já cria... Um mal-estar, né? Uma briga, uma cisma. Isso dá prazer, né? Porque a pessoa fica sem perceber nela problema e só vê que é o outro, é o outro, é o outro. Isso, na acusação. Né? E justificando. Também. Fica justificando. Vamos lá. Um exemplo de análise. Dr. Kepp acredita que o mal social é a mesma atitude individual de se opor ao bem da sociedade. O que significa isso em seu entender? Acredito que são seres humanos maldosos que impedem uma existência social melhor. Bom, por exemplo, hoje eu assisti a um fragmento de um filme que ele trata da Primeira Guerra Mundial. Estava lá nas como é o nome daquela? Trincheiras, né? Trincheiro. Os soldados alemães e os soldados ingleses. Era Natal. E aí os ingleses começaram a cantar de um lado e os alemães do outro, as canções de Natal. Isso é na Primeira Guerra Mundial, é fato. O que aconteceu? No outro dia de manhã, que era o dia de Natal, um rapaz, um soldado inglês, decidiu sair da trincheira e ver os alemães, né? Cumprimentar os alemães porque era Natal. Então ele levantou a bandeira de paz, os alemães iam atirar e viram que não era ataque. Não era momento, era aquele espírito de somos humanidade. Né? Isso. O que aconteceu? O exército inglês saiu da trincheira, o exército alemão saiu da trincheira e eles se cumprimentaram, se abraçaram e começaram a festejar o Natal. Então entraram na realidade, que é o bem, a verdade, a beleza. a fraternidade, etc. E que a guerra é o quê? Artificial, artificial. Não existe por si. Exatamente. Os povos não são inimigos um dos outros. Guerra não ajuda a desenvolver, não traz paz. Não. É um pretexto que a gente adotou e adota para destruir. Olhando só um aspecto da questão social. Para justificar o quê? Para justificar fazer sempre guerra e destruir, matar, roubar e dar prazer para esses loucos que estão no poder, que ganham dinheiro para poder ter estrutura financeira como controle, não é porque eles gostam de dinheiro. Detalhe, eles vão querer reconstruir o país, ganha de novo e vão controlar mais ainda. O que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha foi saqueada. Quem financiou o Hitler foram os sionistas, que são judeus no intelecto, mas não são da religião judaica, mas são um grupo oculto, né? Aqueles de Salomão. Eles financiaram o Hitler, a omissão da Igreja Católica, etc. E aí o Hitler se empoderou. O povo estava contra todo mundo. E aí o que você falou agora? Acusação. Mas quem que é culpado da miséria que nós estamos vivendo? São os judeus. Então o povo fez vistas grossas e mandou atacar os judeus e mataram 6 milhões de judeus. Agora, só voltando ao filme, que interessante, Antônio. Depois de toda essa comemoração, começou um bombardeio e eles tiveram que voltar para as trincheiras e se atacarem. E aí veio o sentimento da realidade, a ética, né? Como é que ia atirar se ele sabe que ele está matando ali um cara que tem o mesmo afeto, família... Tem amigos, então, e eles poderiam ser amigos, eles não eram inimigos. Não são. Olha que interessante, a guerra, a gente está tão aqui refém disso, que a gente precisa acordar mesmo. Quem ganha com a guerra não somos nós, e o inimigo não é o outro. Não é. É igual, às vezes, a polícia que bate no trabalhador, na pessoa, não sabe tratar o povo, e esculacha a pessoa. E o povo também não sabe tratá-lo. E o povo que vai assaltar e mata uma velhinha, mata um pai de família. Não é um povo aí, né? A gente tem que colocar que a pessoa faz isso realmente não é são povo. São demônios, né? São pessoas então, que são delinquentes mesmo. Delinquentes. Tem delinquente entre nós. Aqui, no bairro, no poder, lá em cima na elite. Delinquência humana é delinquência humana. E tem delinquência humana aqui. E porque a maior guerra... Cada um de nós. Não está fora. Está dentro de nós. Então, dentro de nós, tem um aspecto assim de trincheira, de guerrilha, que ataca a consciência e nos faz escravos desse sistema, né? Da doença, do afastamento da essência. Então, nós precisamos cantar essa música de
de Natal aí, ou qualquer que seja. Mais do que a música, é entrar no espírito. Entrar no espírito, né, da solidariedade, fazer as pazes internamente com a consciência. E uma coisa, perdoar e se perdoar. Se perdoar. Começar primeiro se perdoando para poder perdoar o outro, Sim, né? Isso aí. Porque se você se vê errante, você aceita pequeno, tolerar no outro também como o outro você é realmente. Para não ficar só no embate, né? Senão tudo é motivo para guerra. Sim. Vamos lá. Uma vez que a sociedade autêntica é o bem, o belo e o verdadeiro, como estamos nós, o povo nessa agonia de falta de bens materiais e o tempo todo ameaçado pelos poderosos, por acaso temos obrigação de viver dando satisfação para esses doentes mentais que galgam poder, com seus sorrisos diabólicos para escorchar o povo? Essa brincadeira tem de ter um fim, porque temos uma só vida neste planeta, que é nosso, e temos todo o direito de viver, pelo menos satisfatoriamente. Isso aí. Parece que está muito longe de ser alcançado. Não está, não. A dignidade nos força a prestar muita atenção no que o Valdemir acabou, o professor Val acabou de ler aqui agora, do Dr. Kemp. Foi um exemplo de análise lá da trilogia, né? Porque se a gente não parar para refletir sobre isso, a gente aceita viver essa mentira, essa patologia social que está aí. Isso tem que acabar. Eu acho que agora acaba com consciência, né? Isso, e esse nosso trabalho aqui é um trabalho de conscientização. Socioterapia, para conscientizar. É uma socioterapia. Né? Trazer a humanidade para a razão. E faz como? Com a dialética, que é a comparação, o diálogo, a troca de ideia. Uhum. Porque se eu fico isolado, o senhor no seu cantinho e os nossos amigos deles, não há uma comunicação entre nós, não há uma troca. Dentro do isolamento entra só o poder do delírio patológico. E aí esses poderosos sabem que isso. Eles sabem como manipular. Porque um povo que está dividido, separado, ele não vai ter força, não vai ter poder para poder... Não vai ter condições de perceber, inclusive. E até de reagir ao que está sendo... Não percebe a própria força. Né? Isso acaba catando. Hoje, só para comentar bem rapidamente, a questão lá no grupo nosso, né? Que a menina não entendeu. Tem uma propaganda da Fernanda Montenegro e ela não entendeu a subliminalidade que tem. Dela fazer o convite, que ninguém é obrigado, mas é um convite. Então eu comentei, até não é o espaço para isso lá, mas eu comentei sobre a questão da propaganda de um banco. Mas não entenderam. Mas se você olhar a propaganda do banco, você vai ver quando aquele emblema do banco é o número 9 e o número 11. O 9 antes do 10 e o 11 depois do 10. 10 é o 1 e o 0, o alfa e o ômega, que é Deus, que ele é onipresente, onisciente. Ele é. Então, o Bafomé, o Satanás, o demônio, ele se impõe na morte, ou no mundo e na humanidade, através da enganação e da mentira, para poder matar. Então, como ele é anti-Deus, ele é contra Cristo, ele se coloca num jogo que ele é antes e depois. Então, o 9 que vem antes do 10 e o 11 que vem depois do 10. Por isso que ocorreu aquela data símbolo emblemática para eles, quando derrubaram as torres gêmeas lá e acusaram o tal de Bin Laden, que nunca foi assassinado nem nada. Deve estar vivo por aí. Mas o banco, quando faz essa propaganda agora, ele coloca aquela... Aí você vê a luz descendo com esse emblema do 9 e do 11, da árvorezinha, e aí o prédio se dilui. Então eles estão festejando a escravização que vem, ou a escravidão, que está mais aperfeiçoada através da tecnologia do que nunca, para subjugar a humanidade, nessa ideia de que nós, através do mal, dos vícios, da raiva, do consumo, vamos conseguir uma liberdade plena do nosso prazer. Então, cada vez mais nós somos enganados pela patologia dos poderosos, que são muito doentes mentais, e a gente tem, cada um de nós, que decidir individualmente. Porque se você se acha muito inferior, é porque você, no fundo, não percebe a essência e o valor que tem. E o poder maior do bem. E o poder
do Criador eterno, que é Deus Pai. Porque a pessoa se vê nesse sentido, ela se vê como se fosse autônoma, né? Ela tem que se ver dependente de Deus, que aí todo poder pertence a Deus. Isso. Se a pessoa se vê autônoma, ela acha que ela é só mais um, que ela não tem pertencimento de origem. Então, por isso que é importante, quando o Walter falou agora há pouco da questão da família, da educação, se apaga a referência, a consciência da importância dos pais na vida de um filho, e você fica aí um boneco para criar em laboratório do sistema, do mercado, que loucura que é essa, né? Isso não vai dar certo, viu? Não tem um passado, uma herança, né? Não tem referência. Vamos lá. Algo para a gente poder pensar. A felicidade vem do interior bom, que o ser humano impede de existir. Se a gente parar de impedir isso, a gente vai ser o quê? Feliz. Pleno. Agora nós temos que ver que nós temos para fazer isso, nós temos que ver o que antes? A inveja, né? A inveja que cada um de nós temos. E alguém aceita, tolera, se vê como invejoso, como raivoso, pernicioso, pervertido, maldoso, maledicente, né? Preguiçoso. Não. Então, mas aí é que tá. Ou a gente abre mão da nossa vontade, que é invertida, que daí vem todos os vícios, para fazer a vontade do Criador, né? Do Criador em nós. Quem que nos ama mais do que nós próprios? O próprio Deus. Né? Você morreria por alguém? Não. Entende? Não. Então, quem nos ama de verdade é o nosso Criador. Faz tudo por nós. Então, a gente tem que prestar muita atenção em todo o trabalho que está ligado à revelação, que traz a memória do Filho de Deus, do Salvador, para a gente se balizar numa conduta com mais virtude. Ética. Né? Ética. Sem esforço, não há condições de ter sanidade. Por isso que eu assinei numa outra oficina de leitura, ela falou da pessoa precisar ser violenta, né? Isso. Violência. Tem que ser violento, mas é no sentido de ser violento contra as vontades. Se frustrar. Tá com vontade de fumar, por exemplo? Ou de discutir com uma pessoa. Segura. Amanhã vai ter muita gente com vontade de discutir com os outros. Nesse momento agora, as pessoas vão ficar todas mimadas, eufóricas, né? E reféns espirituais até. Então, vou começar a perceber se segurar, as sugestões. Vai ficar pensando besteira? Onde você vai chegar com isso? Pensa bem. Vou brigar, vou discutir. Mas fulano fez isso. Deixa passar essas depois conversa. Depois conversa. Deixa isso pra lá. Depois então vamos prestar atenção nisso, hein, que é importante. E olha só como que tá, né? A pessoa parar pra ver o alto índice de violência que já está... A gente tá vendo na TV acontecendo coisas terríveis. Né? Então, a ideia parece que é essa, né, que está por trás de tudo isso aí. A ideia patológica é o ser humano ficar um contra o outro se arrebentando. Então nós vamos contrariar a nossa própria inveja, que é a atitude de se destruir, de ser escravo da vontade, para aceitar a sabedoria que Deus nos revela e que nós temos aqui. Não precisa ficar lendo muito essas coisas, não. A ética já traz isso. Os universais já estão aqui. Todo mundo sabe o que é bom, o que é verdadeiro. Desde criança. Agora, a gente precisa saber que a gente tem a inveja disso mesmo. A gente quer ter uma existência que é contra a nossa essência. E aí não dá certo. Aí sofre. Vamos lá, vamos ver o que os amigos querem acrescentar. Vamos lá. Para a gente poder compreender a sua fala, vamos pensar da seguinte forma. A partir de um viés terapêutico, a gente propõe o autoconhecimento nesse sentido. E esse autoconhecimento se dá a partir da interiorização. Como é que se dá a interiorização? É o exemplo que a gente dá aqui com os nossos exemplos de análise, né? A pessoa, quando ela fala dos outros, ela está falando de si. Ela revela, né, um envolvimento com aquilo. E agora, por exemplo, né, alguns colegas aqui, de repente, não fazem análise, certo, Antônio? Não fazem análise. Como é que ela vai lidar consigo, né? Eu não falo nada para ninguém, mas ela fica falando consigo mesmo, dos outros. Tem alguma mágoa, algum ressentimento. Com o passado. Começar a perceber que isso que ela pensa dos outros, que ela gostaria de falar para aquela pessoa, pensar o que representa essa atitude, o que você acha dessa atitude dessa pessoa quando ela falou isso, o que é isso, aí você vai chegar a uma conclusão,
essa pessoa foi, vamos dizer assim, arrogante, essa pessoa foi muito chata, foi soberba, só pensou nela. Isso Então, é uma oportunidade para quem está pensando isso dos outros, verificar como isso está em si. Então, no processo de interiorização, a pessoa adquire a conscientização. E nesse sentido, a gente vai ter uma educação que ela é uma educação psíquica, que é do autoconhecimento, né? E a gente propor isso não só para o adulto, mas começar lá no berço, né? Ajudar a criança a se conhecer, se perceber e notar que os grandes valores já estão dentro de nós. Nós não precisamos criar, nós não precisamos criar o que é o bem. Já existe. Já existe. Agora precisamos adotar esse mecanismo de interiorização, de conscientização, para que os alunos, as crianças, a sociedade, as famílias percebam por que elas detonam com esse autoconhecimento, com essa sanidade. Né? Isso precisa ver. Por que a gente detona com isso? Por que a gente estraga isso? Porque a partir do momento que a gente começa a perceber o que é, como é, nós temos um chamado para a responsabilidade. E aí a nossa conduta tem que ser à altura da consciência, para que surta um efeito. Então, durante essas leituras que nós realizamos aqui, né, durante esse ano, vários tiveram a oportunidade de se conhecer, de lapidar melhor o seu interior, para ser um ser humano, não vou falar melhor, mais autêntico. Isso, porque... mais autêntico, mais competente, mais autoconhecimento. É outra coisa. Para a vida, né? Para a vida. E benefício dos outros e dela própria. Isso mesmo. Então é com essa fala que a gente encerra, nesse caso, a nossa oficina de leitura terapêutica de 2020. 2020. Que a gente vai tomar agora em janeiro. Sim. Então, a sugestão desse livro pode solicitar para a gente, telefonar aqui para o professor Val, ou procure na internet. Vocês vão achar no Mercado Pago, na Amazon, A Origem das Enfermidades, entre outros livros do Norberto Kepp. É interessante falar da editora, né? Da editora Proton. Pode entrar em contato pela editora Proton também, que de repente eles podem enviar para vocês. Sim, não é verdade? Sim. É um livro fácil de ler, muito gostoso e vale a pena. É um livro libertador, né? Então vamos desejar para nossos amigos, então. Boas festas, boa consciência principalmente. Procure manifestar mais a essência, que quanto mais você manifesta a essência na sua existência, mais você se aproxima do Criador e de Cristo. E interessante observar isso, né? Que o Criador é imanente e transcendente. Nesse sentido, quanto mais nós nos interiorizamos, mais encontramos o bem no nosso interior e a verdade. E nos aproximamos de Deus, que está em nós também. Ou, na verdade, a gente vai ao encontro dele e ele vem mais ao nosso encontro. Um passo que a gente dá para ele, dois, ele vem para nós. Então vamos lá, pessoal. Boas festas, Feliz Natal. A gente vai se ver então na primeira quarta-feira de janeiro. Tá bom, Antônio? Primeira quarta-feira de janeiro, tá? Trato feito? Fechou. Então, se é a primeira quarta-feira de janeiro, vai ser então das 19 às 20 horas. E depois sábado das 15 às 16 horas. Vamos fazer então na primeira quarta-feira de janeiro o seguinte, uma palestra sobre planejamento para o ano. O que você acha? Boa. Vamos fazer? Sim. Então, pessoal, vai ser uma palestra sobre planejamento para o ano. Meu querido. Nosso amigo Edson chegou aqui. Chega aí, Edson. Boas festas, fiquem com Deus e aproveitem bem essa oportunidade de estar com os amigos, em casa, né, com os familiares. Olha o nosso amigo Edson aí. Eu esqueci que era quarta-feira. Professor Edson. Fátima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, vamos lá. Obrigado. Tchau. Vamos lá, falar tchau para quem? Vamos ver. A Cristiane Zucchelli, nossa colegona, está sempre com a gente aqui. A Fátima, a Silvia Tafarello, a Cirlei, que está com a gente, o Valtinho. Enfim, e os amigos que ouviram, né? E que vão ouvir aqui no YouTube, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até 2021, que já está aí do lado. Batendo as portas, né? Vamos lá.